Olá, esse é o Smartcast, um produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Abrimos esse episódio com um questionamento cada vez mais urgente. Como a justiça deve agir diante as secas, enchentes e incêndios severos? Eventos extremos afetam a sociedade e desafiam o funcionamento das instituições. Para o judiciário, o desafio é duplo: proteger vidas e estruturas e, ao mesmo tempo, garantir que a justiça não pare, principalmente para quem mais precisa. Para lidar com esse cenário, o Conselho Nacional de Justiça determinou a criação de um plano de contingência socioambiental. Mas o que é e para que serve esse plano? De forma resumida, é um documento de planejamento com passo a passo de como o tribunal deve agir antes, durante e depois de um desastre. Ele serve para trazer organização e clareza, evitando decisões caóticas no meio de uma emergência. O seu grande objetivo é reduzir danos, proteger pessoas vulneráveis e assegurar que o cidadão não fique sem acesso à justiça durante a crise. Para entender como isso funciona na prática, recebemos dois especialistas. O professor Dr. Lucas Barbosa, da Universidade Federal do Tocantins, titular no curso de Geografia em Porto Nacional e também para o programa de pós-graduação em Geografia lá em Porto Nacional. E o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre e doutor em Ciências do Ambiente pela UFT, Jorge Luiz Pereira Santos. Sejam muito bem-vindos ao Smartcast, um prazer recebê-los aqui. Um prazer, Tarcísio. Prazer é nosso e agradecer o convite da Smart que está realizando um evento tão importante para a prestação jurisdicional no estado do Tocantins. Queria fazer uma primeira pergunta direcionada para os dois. Por que o judiciário precisa de um documento específico como o plano de contingência para poder lidar com crise climática? Eu costumo dizer que a gente faz planejamento o tempo todo na nossa vida, né? Seja planejamento de longo prazo ou planejamento para as coisas do cotidiano. E se a gente não planejar, a gente aceita as coisas como elas acontecem, né? E não é isso que a gente quer. Então o planejamento é algo natural, né? E aqui a gente está justamente tentando construir um instrumento, né, dentro de uma iniciativa em que o tribunal se planeja, né, como você explicou no início, para saber como agir diante de uma situação excepcional, né, de uma situação de desastre. E a gente sabe que as circunstâncias atuais elas têm nos levado para um risco, né, cada vez maior de que esses desastres, especialmente os relacionados ao clima, né, que eles aconteçam. Então a gente pode ser pego de surpresa com um desastre desse tipo a qualquer momento, e é importantíssimo que todos os órgãos, né, entre eles o TJ, esteja preparado para saber o que fazer nesses momentos, né? O CNJ ele foi muito feliz ao editar essa portaria, a 646, que define a necessidade do Poder Judiciário elaborar um instrumento dessa envergadura, porque a prestação jurisdicional é a razão de ser do Poder Judiciário. Em circunstância de desastre, isso recebe uma sensibilidade muito maior, e é preciso, dentro dos aspectos globais da proteção e da defesa civil, que é prevenção, preparação, mitigação, resposta e reconstrução, preparar o Poder Judiciário para que, em circunstância de desastre, ele esteja realmente preparado para ter a sua segurança orgânica mantida, do ponto de vista de suas infraestruturas prediais, de proteção aos serventuários e aos magistrados, e a manutenção da prestação jurisdicional para o exercício da cidadania da população, porque em circunstância de desastre, a vulnerabilidade, as ameaças e os riscos estão exacerbadamente inseridos nesse processo para que os desastres aconteçam. E o exercício da cidadania passa pela prestação jurisdicional e a garantia de direitos. E isso é muito mais importante em circunstância de desastres devido à fragilidade que as pessoas estão quando são vitimadas por eventos dessa natureza. Ao receber um alerta de desastre, de que forma que a autoadministração do Poder Judiciário ela deve avaliar se basta um monitoramento da situação ou se é necessário ativar um comitê de crise?
Por isso a necessidade do planejamento. O plano de contingência, ele define estrategicamente as atribuições e responsabilidades e o que é necessário fazer para esse acompanhamento, para o desencadeamento das ações e para processos reconstrutivos ao final. Então, o monitoramento, o sistema de processos de monitoramento, alerta e alarme dentro do Poder Judiciário, com acompanhamento juntamente com a Defesa Civil do Estado do Tocantins, exerce uma caracterização muito importante em quando agir, como agir. E o planejamento, o plano de contingência, enquanto instrumento estratégico, ele vai fornecer exatamente aquilo que você falou anteriormente. Antes, o que fazer antes, durante e depois da ocorrência desses eventos. E um dos procedimentos é o monitoramento, alerta e alarme. A partir do momento que se recebe informações voltadas para como que está a característica, o que está acontecendo do ponto de vista meteorológico, hidrológico, geológico. E isso vai trazer o poder decisório para que o Poder Judiciário, em sua alta administração, na administração estratégica, consiga desencadear todas as ações necessárias para a segurança orgânica e para a manutenção da prestação jurisdicional. E é exatamente isso que o plano de contingência vai estabelecer no contexto do Poder Judiciário do Tocantins. É isso, o que o coronel explicou, né? O TJ, nesse caso, não age sozinho, né? Ele está dentro de um conjunto de outros órgãos que são parceiros e que vão estabelecer essas linhas de comando, né? Dentro de uma situação de desastre, né? Então, a partir dessa configuração é que as ações serão tomadas, né? E tudo isso, de uma forma ou de outra, vai estar previsto no plano de contingência, né? Ele é feito justamente para isso, para saber quais são as prioridades, de onde partem os comandos, né? A quem cada um deve recorrer nessas situações de desastre, para que o trabalho ele se desenvolva de forma mais coordenada possível, né? Porque, por natureza, esses são momentos em que as pessoas se desesperam, né? Em que as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer, quando fazer, como fazer, né? E a ideia é dar um pouco de ordem, trazer um pouco de ordem para esse caos, né? E ter um documento que normatize isso e dê um pouco de conforto, um pouco de norteamento, né? Para que todos possam agir da melhor forma possível, né? Então, isso se dá dentro de um conjunto articulado de órgãos, né? E o TJ vai estar conectado com, como foi colocado, a Defesa Civil, os bombeiros, as concessionárias de energia, de água, né? Os setores que cuidam do transporte, da mobilidade, né? Tudo isso interligado para que o plano possa funcionar. Complementando o que o professor Lucas falou, um exemplo de uma tempestade. Aconteceu uma tempestade e de repente caiu a internet. A prestação jurisdicional hoje e o serviço público, empresas privadas, precisam de internet. Se não tiver a conexão internet, não para todos os trabalhos. E aí o que fazer? É preciso ter redundância nesse processo para que as coisas continuem e a prestação jurisdicional continue. Então, dentro do plano de contingência já tem um escopo para que o setor de tecnologia da informação e da comunicação saiba, se acontecer um colapso no nosso sistema, o que a gente tem que fazer. É uma das formas, porque é espinha dorsal para o funcionamento também dos sistemas, né? É ter internet. Outra, manutenção da estrutura dos prédios, da segurança dos prédios, a segurança das pessoas, dos serventuários da justiça na manutenção. Então, se um determinado prédio na sede da comarca for atingido, o que a gente vai fazer para nos proteger e para assegurar a prestação jurisdicional? Então, é uma missão dupla que o Poder Judiciário tem, porque ele precisa ficar de pé, continuar exercendo a atividade, mas ao mesmo tempo proteger também as pessoas os serventuários, os magistrados que precisam estar exercendo essa atividade. Então é um instrumento estratégico que ele define todas as atribuições e responsabilidades dentro do contexto do Poder Judiciário intersetorialmente falando, mas também utilizando as parcerias que existem, porque existe o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, em nível nacional, estadual e municipal, que essas parcerias são necessárias. Para ter uma ideia da prestação jurisdicional, quando se decreta a situação de emergência e estado de calamidade pública,
uma porção de atividades precisam ter celeridade para funcionar, bem como o atendimento à cidadania da população em termos de benefício. Quando se decreta a situação de emergência, estado de calamidade pública por uma inundação, por uma tempestade, as pessoas que têm conta vinculada do FGTS podem fazer o saque do saldo que tem, se ela foi afetada pelo desastre. E é uma forma de prestação jurisdicional caso isso não seja alcançado pelas famílias. E o Poder Judiciário precisa se preparar nesse processo. Então, existem isenções de impostos em circunstâncias de desastre, existe todo um processo em que a prestação jurisdicional vem para garantir o direito. E a prestação jurisdicional em circunstância de desastre só acontece se o judiciário estiver funcionando. O plano de contingência vem para isso, para fazer com que a manutenção da atividade da justiça continue para assegurar a cidadania da população. Uma vez instaurado o comitê de crise, como é que se articulam as unidades setoriais do Poder Judiciário, né? Estou falando da comunicação, da infraestrutura, da tecnologia e da própria magistratura, para proteger vidas e para garantir a continuidade da prestação jurisdicional. Cabe ao comitê de crise, enquanto comitê gestor, né, o órgão gestor máximo para o acionamento do plano, existe para o acionamento, aconteceu o desastre ou evento adverso, já aciona-se o plano de contingência por intermédio do comitê de crise, onde lá está definido todas as atribuições, conforme a hierarquização da administração do judiciário. A comarca sofreu um determinado evento adverso, uma inundação, uma tempestade. Com isso, o responsável administrativo daquele setor informa que aconteceu esse evento. O comitê de crise recebe essas informações, starta a necessidade do plano ser colocado em prática. E a partir daí tem os 4 eixos que são as infraestruturas prediais, a prestação jurisdicional, os aspectos da tecnologia da informação e a comunicação social nesse processo. E o acionamento vem exatamente onde aconteceu o desastre, trazendo essa analogia para a proteção e a defesa civil dos órgãos do município. O desastre ocorre no município, então a defesa civil municipal é a primeira a ser acionada. No caso do judiciário, a comarca que foi afetada vai ter a responsabilidade em dar o seu start inicial nesse processo até chegar à alta administração e ele desencadear o acionamento do plano. Lembrando que no caso do Tribunal de Justiça do Tocantins são 36 comarcas, né? Então elas estão espalhadas pelo estado todo, né? E cada região tem as suas especificidades, os riscos, né, que estão mais expostos, né? Eventualmente você tem sede de comarca que está mais próxima de rios, né? Nós temos várias cidades no Tocantins que são cidades que se formaram na beira dos principais rios, né? Ou mesmo próximo de rodovias, né? Áreas agrícolas, temos territórios indígenas, temos os territórios quilombolas, né? Então a gente tem uma série de especificidade e isso tudo tem que ser levado em consideração, né? No momento de desastre, as pessoas estão fragilizadas, né? E nós estamos falando muitas vezes de pessoas que são mais atingidas, são pessoas já vulneráveis, independente da situação de desastre, né? Então elas estão ainda mais vulnerabilizadas nessas situações, né? E elas precisam, em primeiro lugar, acessar os direitos, né? E a ideia é que justamente essa prestação jurisdicional ela possa prosseguir, né? Dentro de parâmetros mínimos, né? Então são definidas prioridades, aquilo que precisa ser mantido, aquilo que pode ser suspenso, né, em determinadas situações, que pode aguardar, e aquilo que não pode, né, e o funcionamento mínimo, então, das estruturas para possibilitar isso dentro de alguma segurança, né, para quem trabalha e para quem vai acessar, né. Então, essa interligação, né, entre todas as instâncias envolvidas, né? O tribunal tem um organograma, né? Então existe uma subdivisão, né? E os setores vão se comunicar dentro dessa linha de comando para que as coisas possam acontecer, né?
colocando o plano em funcionamento. É importante destacar, professor, nesse sentido, é de que não existe risco zero, Tarcísio. Todos nós estamos suscetíveis à ocorrência de eventos a qualquer momento. Não existe risco zero, não existe local 100% seguro. É preciso a gente observar. Pode acontecer uma falha no elevador, pode acontecer uma tempestade, pode acontecer uma inundação, pode acontecer um acidente automobilístico. Então não existe risco zero. O plano de contingência, ele faz a detecção de ameaças, vulnerabilidades e riscos no contexto do Poder Judiciário no território tocantinense, e em cima desse levantamento dessas ameaças, vulnerabilidades e risco, o objetivo maior é a minimização dos impactos. Acho que é importante a gente ressaltar também os incêndios, né? A época de seca, os incêndios nas lavouras, os incêndios criminosos que acontecem, né? Os incêndios florestais também, eles ocasionam um impacto ambiental muito forte também na saúde da população, né? A gente tem os incêndios florestais que emitem material particulado de 2,5 micrômetros, que é esse tipo de substância que faz com que as infecções respiratórias e vias aéreas respiratórias superiores aconteçam. E aí a gente vê os hospitais abarrotados de pessoas, principalmente crianças e idosos, para fazer nebulização. É muito importante também verificar essa vulnerabilidade que existe diante e também a questão da fumaça, porque a fumaça ela expande. A gente no Acre pode receber fumaça do Tocantins e vice-versa, conforme os regimes de ventos, né? E tudo isso também é um dos aspectos contemplados também no plano de contingência, caso haja a ocorrência de um incêndio florestal ou queimadas ilegais. A gente sabe que nessa época do ano aqui também não é diferente no estado do Acre. Nós vivemos uma sazonalidade climatológica onde a gente tem de maio a outubro um período muito chuvoso, muito seco, e de novembro a abril um período de chuvas intensas. E a gente vive com essa situação de ameaças muito forte. E a gente, o estado do Acre, a capital Rio Branco, é muito vulnerável à ocorrência de inundações, e a gente precisa estar preparado sempre para minimizar os impactos e as consequências negativas desses eventos. Após o controle de uma fase aguda da crise, né, da fase aguda, quais as medidas que devem orientar o encerramento dessas ações emergenciais? E aí eu falo também da recuperação institucional e a recomposição do acesso à cidadania para a população afetada. O plano ele pode instituir, inclusive, alguns indicadores, né? Lembrando que o plano está em construção, né? Essa atividade que a gente está desenvolvendo aqui é um treinamento que vai levar à construção desse plano, né? Então ele não está fechado ainda, né? E ele pode definir indicadores justamente para que se entre em processo de colocar o plano, né, em funcionamento, e que saia também dele, né? Então é possível considerar indicadores junto à Defesa Civil, junto às concessionárias, né? Por exemplo, restabelecimento de fornecimento de água, de fornecimento de energia, a segurança das edificações, né, que sediam as atividades do TJ. Tudo isso é levado em conta para que possa eventualmente se sair de um protocolo desse, né? Então, isso tudo vem sistematizado. E acho que é importante a gente lembrar que existe, às vezes, uma fala recorrente, né, de que no Brasil, até mesmo no Tocantins, a gente é abençoado por não ter riscos, né, por não termos desastres, né, mas a realidade não é exatamente essa, né? Nós temos registros praticamente o ano todo, você lembrou bem, né, que são riscos que têm relação com épocas diferentes do ano, né? E sempre a gente tem registros, né, em localidades específicas, né? Muitas vezes a gente não fica sabendo de tudo que está acontecendo, né? Mas se a gente for observar os órgãos que cuidam disso, Defesa Civil, bombeiros, né, eles têm demandas que envolvem desastres, né, de portes variados o ano inteiro, né? Então, daí a necessidade da gente estar preparado para essas situações. Em circunstância de desastre, Tarcísio, a gente trabalha sempre o antes, o durante e o depois. Nesse contexto, a gente tem gestão de risco, que é uma fase mais preventiva, né, professor? O evento ainda não aconteceu. E a gente tem a gestão do desastre, que envolve socorro, e o socorro, a resposta que se divide em assistência, socorro e assistência.
e a reconstrução, que é uma fase muito importante, que é o restabelecimento da situação de normalidade após a ocorrência de um desastre. Para isso, o plano já vem a contemplar protocolos de restabelecimento da situação de normalidade dentro desses 4 eixos, da infraestrutura predial, da comunicação, da tecnologia da informação. Nesse aspecto, é preciso a existência de um trabalho integrado, constando no protocolo também todas as atribuições e responsabilidades de quem vai fazer a recomposição do cenário, vai fazer com que tudo volte à normalidade da melhor maneira possível. Professor Coronel, para encerrar, eu gostaria de uma orientação prática de vocês, para quem está nos assistindo nesse momento. Durante um desastre ambiental, onde a população afetada ela deve buscar informações seguras e como ela poderá acessar os serviços urgentes? A gente divide a ideia do risco em 2 componentes, né? A ameaça e a vulnerabilidade. E a ameaça é basicamente o fenômeno, né? Que no caso aqui que a gente está tratando, especialmente fenômenos naturais, né? E com relação a esses fenômenos, né, que podem nos ameaçar, muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, né? Eles não têm controle, né? Agora, o que a gente pode atuar é sobre a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela é individual, ela é familiar, né? E a gente pode, muitas vezes, agravar essa vulnerabilidade em virtude de alguns procedimentos, algumas condutas, né? Que a gente tem num momento como esse, ou até antes dele, né? E é importante a gente estar atento, né? Para que a nossa vulnerabilidade não fique maior ainda, né, do que eventualmente ela já é, né. E acho que o principal é a gente observar os órgãos, né, que têm informações confiáveis, né. Eu acho que especialmente hoje que a gente recebe muita informação que muitas vezes não passa por nenhum crivo, né, como é o caso do WhatsApp, né, de redes sociais. Às vezes vem informações que podem, inclusive, agravar uma situação de desastre, né, por levar as pessoas a terem condutas que não são as mais indicadas, né. Então é importante a gente selecionar as fontes de informação, né, e para poder agir da maneira preconizada por essas fontes, né, como, por exemplo, a Defesa Civil, né. Um acidente, um desastre, ele acontece unindo 2 fatores. Além das ameaças e riscos, que são os fatores tecnicamente diretos, deve existir uma condição de insegurança e um ato inseguro. E aí entra naquilo que o professor falou, o ato inseguro é a nossa vulnerabilidade, né? E é preciso, todos nós somos agentes ambientais, a gente precisa ter isso inserido no contexto, nós somos agentes ambientais. Às vezes a gente ouve muito falar ambiente e as pessoas acham que o ambiente é só a floresta, não, o ambiente é onde a gente está inserido, o ser humano, onde tudo que existe está inserido no ambiente, e a gente nós somos parte disso. E é preciso desenvolver estratégias de autoproteção, nós somos os primeiros responsáveis pela nossa proteção. Aquilo que a gente vai fazer ou deixar de fazer para minimizar riscos, pode significar o sucesso ou o fracasso quando a gente for vitimado por um desastre. Então é preciso, primeiro, atitudes preventivas de autoproteção, saber o que pode lhes trazer algum efeito deletério. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros tem uma legislação de segurança contra incêndio e pânico, onde ele define todos os preventivos fixos, os imóveis que tem que ter nas edificações. Por exemplo, você vai no cinema, eu vou no cinema, eu vejo se a porta de emergência está desobstruída. Porque a gente já teve casos de eventos no cinema em São Paulo, nós já tivemos evento que um indivíduo entrou e metralhou o cinema em São Paulo. Então, são essas ações de autoproteção podem significar o sucesso e o fracasso em circunstâncias de desastre. A gente saber que mora numa área de risco, a gente tem que ter ciência de inundação, por exemplo, ciência do nível do rio, qual é a cota de alerta, qual é a cota de transbordamento. É preciso, antes de a gente sair de casa, olhar o tempo, como que está hoje. Por quê? Porque Palmas apresenta pontos de alagamento, então de repente você pode ficar ilhado, você pode ter danos humanos, materiais nesse processo. Então, a autoproteção, o exercício inicial é com a gente, é com a nossa responsabilidade, é com a nossa vida.
professor, coronel, foi um prazer recebê-los no SmartCast. Muito obrigado. Agradeço o convite e a confiança depositada pela gestão da Smart em estar aqui contribuindo para a elaboração de instrumento que tem uma importância muito grande no contexto do Poder Judiciário do Tocantins e da população em geral. No meu caso, a mesma coisa. Acho que a UFT e a Smart têm já parcerias, né, ativas e a gente pode aprofundar ainda mais essa ajuda mútua, né? Então é com muito prazer que eu participo aqui desse momento e dessa atividade, com vistas a esse produto final que é tão importante, né, para todo mundo. E se você gostou do nosso episódio, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Você pode conferir também todas as informações em smart.tjto.jus.br e seguindo o nosso Instagram, @smarttjto. Esse é o SmartCast. Conhecimento e informação é um direito seu. Até a próxima.